Professora Vanessa, afinal, o que é que a endometriose tem a ver com os problemas hormonais? Tudo. Tem relação sim. A gente sabe que não é só isso, que precisa ter um contexto para que ela se desenvolva, porque endometriose já é um agravamento, já é uma doença, né, que precisa ser aí investigada, mas a raiz desse problema chama-se predominância estrogênica, tá? Que é o excesso de estrógenos em relação à progesterona. Esse balanço entre estrógeno e progesterona, ele fica alterado. Uma das coisas que ele pode provocar é endometriose, tá bom? Então não é só a endometriose, mas também TPM, miomas, né? Um perfil de mulher mais inflamada, com mais ganho de peso. Então, na verdade, a gente precisa entender de predominância estrogênica. Por que acontece a predominância estrogênica? Boa pergunta. Né? Então, lembrando, né, que predominância é o desequilíbrio entre o estrógeno e a progesterona, então eu posso ter duas grandes razões. A primeira, o excesso de estrógeno. Então, eu tenho uma progesterona normal e eu tenho um excesso de estrógeno. A segunda razão, eu tenho um estrógeno normal e uma progesterona baixa. E aí a gente vai ter que cavocar mais um pouquinho para vocês entenderem por que acontece esse desequilíbrio. Então, estrógenos em excesso. Vamos para o primeiro caso. Estrógenos em excesso vem da onde? Uma grande coisa que causa isso, gente, excesso de peso. Sim, o nosso tecido adiposo, ele transforma hormônios androgênios em estrógenos. Então, se você vai ganhando peso, vai aumentando o tecido adiposo, que tem uma enzima chamada aromatase, que faz a transformação desses androgênios em estrógenos. Então, quanto mais ganho de peso acontece, mais a chance de a gente ter a estrogenização. E aí a gente vai ter excesso de estrógeno e baixa progesterona, sendo aí o estrógeno um hormônio proliferativo, vai fazer com que a endometriose aconteça. E olha, outra razão também por a gente ter aumento de estrógenos são os xenoestrógenos, ou seja, são as substâncias químicas que não são estrogênios reais, eles imitam a molécula de estrogênio. Um exemplo, o bisfenol A, que está contido nos plásticos. Então imagina você tendo resíduos de plástico, de bisfenol A, entrando no teu organismo e ligando lá nos receptores de estrógeno. Isso também provoca predominância estrogênica. Daí a importância do estilo de vida e também da detoxificação. Por isso que modulação hormonal é tão importante e entender essas causas bioquímicas dos desequilíbrios. Gostou desse conteúdo? Então faz o seguinte, envia uma mensagem no meu direct falando quero, e a gente vai te mandar aula completa sobre esse assunto.